relacionamento com ele. Todas as coisas que Adão tinha, esta era mais importante. A capacidade de se relacionar com Deus. Então a Bíblia diz que Deus, ao entardecer, ele se encontrava com o homem. Onde estás, Adão? Então eles sentavam como amigos e conversavam como quem conversa com um amigo. Deus não era ouvido apenas de longe, mas Deus e Adão tinham um relacionamento íntimo. Adão conhecia Deus e Deus conhecia Adão. Então havia uma aliança entre eles. E isto era o bem mais precioso que Adão tinha. Então Deus estabelece regras para Adão. Ele diz: Adão, te dei poder sobre todas as coisas. Então sobre todas as coisas poderás tocar. Nomeia os animais como quiser. Faz tudo como te for aprazível. Mas não tocarás naquele fruto. O fruto do conhecimento do bem e do mal. Então desde o princípio Deus estabelece regras para e enquanto Adão obedeceu, ele viveu e conservou a amizade. Até que um dia Adão desobedeceu a Deus, comeu do fruto, entrou o pecado na humanidade. Se perguntarmos o que é pecado, talvez a maioria de nós diria que pecar é desobedecer a Deus. Mas está certo. O pecado entrou no mundo porque Adão desobedeceu a instrução de Deus. Então quando Adão peca, ele se afasta da presença de Deus. O pecado quebrou a aliança que o homem tinha com Deus. Ainda hoje, o pecado ainda quebra a aliança entre Deus e os homens. Então quando Adão peca, ele não só se torna pecador, mas também torna-se escravo do pecado. Ele passa a ser governado pelo pecado. Já não é Deus que governa Adão, é o pecado de Adão que está na sua carne que o governa. Então Deus, por causa do seu amor, ele pensa em resgatar o homem. Então ele traça um projeto para resgatar o homem. O que poderei fazer para trazer este homem de volta à comunhão? Qual é o salário do pecado? Qual é o salário do pecado? É a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, quando é consumado, ele produz a morte. Então Deus instrui os sacerdotes para que peguem animais, peguem ovelhas, peguem pombas, matem esses animais e façam sacrifícios com esses animais. Então, para que o pecado do homem fosse encoberto, havia necessidade de haver morte. E matavam-se animais, matavam-se bezerros e ofereciam sacrifícios.
Cristo é o único que, tendo morrido, conseguiu de uma única vez, conforme diz o escritor de Hebreus, aniquilar para sempre o pecado. Então, quando Cristo morre, ele te devolve o relacionamento que você tinha com Deus. Se antes você era escravo do pecado, Cristo morre na cruz de Calvário, agora você já não é mais escravo do pecado. Agora você que governa o pecado, você já não se rende ao pecado, você já não é impulsivo, você é guiado pelo Espírito de Deus. Então, esta é a vitória sobre o pecado da nossa vida. A vitória sobre o pecado é através de Cristo. Este é o único que conseguiu resgatar a humanidade. Aleluia. Mas existe um problema. É que mesmo Cristo tendo morrido e tendo dado à igreja a liberdade sobre o pecado, existem alguns que receberam esta liberdade, mas que depois decidiram voltar à escravidão. Decidiram voltar a ser conduzidos pelo pecado. Por isso Paulo diz: não se submetam novamente à escravidão. Uma vez que vocês foram libertos, não voltem mais para as coisas impuras. Quem volta para o pecado está a dizer que a morte de Cristo não tem valor para si. É alguém que conheceu o sangue, foi lavado por ele, foi purificado pelo sangue de Cristo, mas voltou para o pecado. Significa que a pessoa escolheu viver longe de Deus. Aleluia. O homem escolheu viver longe de Deus. Existem pessoas que estão até dentro da igreja, mas que ainda são governadas pelo pecado. O pecado governa a vida dessas pessoas. Essas pessoas escolheram voltar para a escravidão. Conhecem a mensagem de Cristo, conhecem o evangelho que é pregado, mas elas escolhem voluntariamente viver no pecado. Elas escolhem seguir uma vida pecaminosa. Eles não abandonam o pecado, amam o pecado, querem viver com Deus, mas também querem andar no pecado. Querem ter amizade com Deus, mas não querem deixar a amizade que tem com Satanás. Será que não ouviram que não é possível servir a dois senhores? Porque ou amará um e odiará outro. Existem aqui dentro da igreja pessoas que são governadas pelo pecado. Estão entre nós, andam conosco, falam conosco, cantam conosco, pregam conosco, mas vivem uma vida de pecado. Ainda são governados pelas coisas desse mundo. O pecado, quando cometido, ele afasta o homem de Deus. Quando o pecado te afasta de Deus, ele te faz perder sensibilidade com as coisas que ferem o coração de Deus. Então veja, quando você peca, o pecado te cega para que você não veja que você está desobedecendo a Deus. Mesmo na desobediência, você não se importa. E para ti já não faz nenhuma diferença. A única coisa que faz do homem andar de acordo com a lei de Deus é o Espírito
pelo pecado, ele já não consegue analisar que caminhos são de Satanás e que caminhos são de Deus. E para ele tudo tornou-se uma coisa só. Por isso que existem pecados que cometemos com consciência, existem outros que não. Já acostumamos ao pecado. Para nós pecar já é normal. Você há de ver pessoas que estão na igreja, mas perderam o temor. Já não tem medo de desagradar a Deus. Já não tem respeito às coisas sagradas. Já não tem respeito pelas coisas que são de Deus. Pegam as coisas de Deus como se fossem coisas quaisquer. Por causa do pecado. Porque já estão cegos por conta do pecado. Então o pecado te faz cometer obras da carne e te faz perder o temor diante de Deus. Alguns estão na casa do Senhor,